Jesus. Eu queria invitar-lhe a que abra sua Bíblia comigo e vamos ler primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e leemos de 3 ao versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 1, de 3 a 6. Os que encontraram, digo amém. Os que não encontraram, digo espere por mim. Glória a Jesus. Bendito el Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, que segundo su gran misericórdia nos hizo renascer para uma esperança viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para uma herencia incorruptible. Diga comigo, incorruptible. Incontaminada e imarcessível, reservada em los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos em diversas pruebas. Senhor Jesus, estamos delante de Ti, delante de Tu palavra, Senhor, e nesta tarde. Senhor, e queremos que Tu nos hable de uma maneira poderosa. Senhor, desate os mistérios de Tu palavra a nós outros aqui nesse lugar. E o mesmo poder que nos condujo a esta casa, pueda manejar agora os sentimentos de nosso espírito para entendermos Tu palavra, entendermos os mistérios e os movimentos de Tu espírito em los dias que siguen, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, em uma época de muita persecução, em uma época de sofrimento da igreja. E fíjese que o apóstolo Pedro escreve esta carta a uma igreja jovem, às igrejas jovens, às novas igrejas que eram insurgentes no norte de Ásia Menor. E Pedro escreve essa carta para alentar a igreja e para dizer de lutas e de sofrimentos. E aparentemente, na mesma época, aparenta-se que o mesmo apóstolo Pedro e o apóstolo Pablo estavam a ponto de morrer a las manos do imperador de Roma. Haviam persecuções, haviam muertes, cristianos eram mortos, situações dilaceravam as casas, as famílias eram divididas. Igrejas não encontravam seu lugar de apoio, não encontrava suporte de crescimento. E nesta carta, Pedro lhes dá um valioso conselho a essas novas igrejas, é dizer, os novos cristianos, de como viver em tempos difíceis, em como viver em tempos peligrosos, em como viver em tempos de sofrimento. Eu tenho muitas coisas em meu coração sobre os acontecimentos dos últimos dias. E se tivesse que dar um tema a esse mensagem, eu diria que seria aprendendo a viver em tempos peligrosos. Igualmente encontramos conselhos de muito valor para nós outros
E nesse tempo em que a igreja cristiana está tocando viver situações também difíceis em nossos países. E não somente a igreja cristiana, as nações estão vivendo momentos difíceis, conflitos por todo o mundo. E mientras Sonibel orava por Porto Rico, vino a meu coração a palavra de Jesus em Mateus capítulo 24, quando Jesus adverte sobre os últimos dias, e abri a Bíblia para recordar-me dessa palavra, e disse, respondendo Jesus, lhe dijo, mirad que nadie los engane, que nadie os engane, porque vendrá muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mirad que não os turbeis, porque é necessário que todo isto aconteça, pero aún não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, e hambres, e terremotos em diferentes lugares. E o versículo 8 é um dos versículos que mais nos aterrorizam, que diz, e tudo isto será princípio de dolores. Ou seja, nós aún não chegamos a viver a experiência do dolor absoluto em las nações. E o versículo 9 sigue dizendo, então os entregarão a tribulação e os matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa de meu nome, e muitos tropeçarão, então, e se entregarão uns a outros, e uns a outros se aborrecerão, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por haber se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Pero eu lhes trago pelo menos versículo de esperança. Mas aquele que persevere hasta el fim, este será salvo. Meus queridos, os tempos que vivimos são difíceis, e los evidenciam os hechos que não escapam a nadie nos últimos dias. Tragédias, incremento de los indícios de la violência, terremotos em todo o mundo. Acompanhamos a situação das queimadas em Austrália. Estamos falando solamente de 2020. A mim não tenho nenhum interesse em trazer a lista de lo que vivimos em 2019. O Senhor prepara uma igreja fortalecida para 2020. O Senhor prepara uma igreja fortalecida para vencer os embates que vendrão em los próximos dias. A situação em Porto Rico, que acabamos de orar. A situação de Irã e Estados Unidos. E logo depois um avião se estrella, matando 180 pessoas. Fortes chuvas que castigam vários lugares em Brasil. Inundações em Indonésia, que hasta agora parece que ha muerto mais de 25 pessoas solamente em Indonésia por las inundações. Os conflitos entre a franja de Gaza e Israel, que não se acabam. O ódio absoluto que se levanta de muitas nações contra Israel. E poderíamos seguir a lista e a lista de tribulações e situações que já enfrentamos no começo deste ano. Pablo escreve a Timoteo, no capítulo 2, em 2 Timoteo capítulo 2, e Pablo disse, de la prisão, Pablo disse, vendrão dias difíceis. 2 Timoteo capítulo 2,
Déjame ver aqui que tenho na mão para abrir, para correr o microfone. Verá? 2 Timoteo, capítulo 2, de 1 a 4. Já temos aí? Não? Ok. Lo tengo. 2 Timoteo, capítulo 2, diz o seguinte. No capítulo 2. Tu, pues, hijo meu, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muitos testigos, isto encarga a homens fieles que sejam idôneos. Eu estava buscando um outro passagem que não era exatamente este. Já encontrei, capítulo 3. Também deve saber isto, que em los posteros dias vendrão tempos peligrosos. E Pablo sigue dizendo a lista de lo que passaria com esses homens e em seus corações. E mira que o apóstolo Pablo, quando escreve a Timoteo, escreve de uma prisão, escreve sabendo do que passaria na vida da igreja, uma igreja perseguida. E é uma carta completamente exortativa de Pablo, que suena um pouco diferente da primeira carta que ele escreve a Timoteo. E Pablo diz: Timoteo, vendrão dias peligrosos, porque haverá homens amadores de si mesmo, ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afecto natural, implacable, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Deus. E tendrão aparência de piedade, pero negarão a eficácia de ella. E ele disse: a esto evita. De estos não se aproxime. Pero, meus amados irmãos, veamos o que necessitamos aprender, que Deus quer ensinar-nos. Que lição podemos sacar da leitura que hicimos de Pedro e de Pablo, para vivermos uma vida vitoriosa e para aprendermos a viver em dias peligrosos, em dias difíceis. Em primeiro lugar, temos que aprender a poner nossa esperança em las promessas de Deus. Há uma esperança, estaremos seguros de que há uma esperança. Ele disse, a palavra disse: bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos hizo renascer para uma esperança viva. Há uma esperança. Sabe a situação que tu vives hoje? A situação que tu estás enfrentando hoje? Há uma esperança para ti. O dolor que tu vives, el dolor que viven las naciones de la tierra, hay una esperanza para las naciones. ¿Y quién es la esperanza? Jesús es la esperanza viva para las naciones. Nossa esperança não está em que o mundo melhore. Nossa esperança não está em que a valorização da moeda nos leve a condições melhores de vida. Nossa esperança não está de que os governos resolvam as situações do mundo. Nossa esperança não está de que se levante um governo que seja justo para todos os pueblos. Nossa esperança está em que um dia, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, Ele se levantará por seu pueblo. Esta é nossa esperança, esperança em la promessa viva, esperança em la promessa de proteção, em la promessa de salvação. Número 2, é necessário desejar mais de Deus e menos de nós outros mesmos nesta vida. É necessário que desejemos
más de Dios en nuestra vida. Tenemos que desear. En el capítulo 2, Pedro dice en el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocrisia, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recém-nascidos la leche espiritual não adulterada, para que por ella crezcais para salvação. Um conselho para que deseemos el Senhor, para que gastemos tempo com Ele, para que busquemos su palavra, para que busquemos su rostro. Igreja de Jesus, déjame dizer, estamos vivendo princípios de dolores. Não há mais tempo para rugarmos de cristiano. Não há mais tempo para rugarmos de uma vida simples. Teremos que empurrar, temos que predicar a palavra. Teremos que viver uma vida que Deus deseja que vivamos a cada dia. Teremos que santificar-nos. Igreja de Jesus, há um alerta em los hechos da história. Há um alerta de que Jesus está à porta. Há um alerta de que Jesus viene. Há um alerta de que este mundo irá enfrentar o julgamento divino. E nestes momentos de alerta, tu e eu devemos tomar uma decisão. Aonde estamos? Em que estamos plantados? Que harei de minha vida em los seguintes meses deste ano? Quais são meus desafios este ano para a minha vida? Quantas vezes eu penso em orar este ano? Quantas vezes eu penso em buscar a palavra do Senhor, em buscar seu rosto neste ano? Talvez os retos de minha vida este ano seja construir uma casa nova, talvez seja comprar um carro novo, ou quizás casar, se você está solteiro ou solteira. Deus lhe bendiga. Eu não sei porque você ri. Dijiste amém, verdade? Uhum. Eu não sei quais são os desejos, os retos de sua vida para este ano. O que Deus deseja é que este ano seja o ano da prosperidade da igreja, vida espiritual completa, uma igreja plena, uma igreja que o busque, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que traz à terra o projeto e o propósito do reino de Deus. Más de Él, tenemos que compreender que lo único que nos puede ayudar a não desfallecer em momentos de luta e em tempos difíceis é nossa fortaleza espiritual. É o que tu tienes por dentro, não é o que carga por fora. É a base que está em tu vida. Não é o que se mira, porque o que se mira é bonito. Como dijo Delme, se vê hermosos de aqui. De verdade se vêem belos de aqui. Pero o que está dentro, a essência da vida cristiana, o compromisso, a responsabilidade, o testemunho dia a dia, por onde andamos. Isto põe em xeque nossa vida. E pode ser que você me diga, pero pastor, eu de verdade passo aflições em minha vida. Tenho situações que vão mais allá de la lista que nos informaste nesta tarde. Pode ser que você passe por uma enfermidade em sua vida, uma realidade difícil em sua família, a perda de um familiar. Pode ser que você sofre de soledade, de tristeza.
Pode ser que a depressão rodeia sua vida todos os dias. Eu lhes insto nesta tarde a que corra a los braços del Senhor neste ano 2020, em nome de Jesus. Número 3, não podemos olvidar nossa responsabilidade como pueblo de Deus. Mira que diz o versículo 9 del capítulo 2 de Pedro. Não será sua Bíblia agora. Mas vosotros, disse Pedro, mas vosotros sois linaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes de aquele que o chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Pedro está dizendo: tu não eres pouca coisa, tu não eres uma nação pequena, tu não eres item pequeno na história da humanidade, tu eres uma nação santa, tu fuiste escolhido por Deus. Somos pueblo especial, pero com a responsabilidade de anunciar as virtudes de aquele que nos chamou de las tinieblas. E quais são essas virtudes? Su amor, su graça, su misericórdia, su compaixão, su bondade, todos os dias demonstrada em minha vida e em tu vida. Temos a responsabilidade de ter atitudes de Deus para impactar o mundo caído. Miren no capítulo 3, versículo 8 e 9 do capítulo 3. Aún estamos em Pedro. Pedro disse: finalmente, sede todos de mesmo sentir, compassivos, amando-os fraternalmente, misericordiosos, amigáveis, não devolvendo mal por mal, nem maldição por maldição, sino por el contrário, bendiciendo, sabendo que fuisteis chamado para que heredasseis bendição. Há chamado de bendição a minha vida e a tu vida. Pelo que Pedro nos disse, é que fomos chamados por Deus para impartir bendição a outros. Ai, pero me hicieron mal, pastor. Eu quero que me pague o mal que me hicieron. A Bíblia disse: não é mal com o mal, pero bendice a aquele que te traicionou. Bendice a aquele que te lançou na palavra de maldição. Bendice a sua vida. Aleluia. Algumas das bendições que Deus imparte a seu povo, quando hace mais evidente a vida cristiana, a fortaleza, e nesses tempos peligrosos, nos ajuda a recordar, meus irmãos, que Deus, como dissemos, é nosso amparo, é nossa fortaleza, em socorro bem presente em momentos de tribulação. Eu li essa manhã no Salmo 46, que disse: Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio em tribulações. Portanto, não temeremos, aunque a terra seja removida. Pero nós temos temor, ¿verdad? Temos temor. E disse: e se transpasse os montes al coração del mar, aunque bramen e se turben sus aguas, e tiemblen os montes a causa de sua braveza. A palavra de Deus nos insta, nos invita a confiarmos que o Senhor é nosso amparo e é nossa fortaleza. Eu sei que nós outros temos preocupações, temos situações distintas em nossas casas, em nossos países, nossos familiares, pero Deus nos invita nessa tarde a confiar-nos em Ele.
E nesses tempos peligrosos, nos ajuda a apreciar o tesouro que temos em Cristo Jesus. Em momentos de aflições, que maior maravilha é sabermos que Deus está conosco. Romanos capítulo 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Cantamos essa verdade hoje. Quem nos separará? Tribulação, angústia, ou persecução, ou hambre, ou desnudez, ou peligro, ou espada? Quem nos separará? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o tempo, somos contados como ovelhas de matadeiro. Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. E Pablo sigue dizendo: porque estou seguro, por lo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvenir, nem o alto, nem o profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos pode separar de nosso Deus. Terremotos não te podem separar de Deus. Fortes lluvias não te podem separar de Deus. Tempestades em tu vida não te podem separar de tu Deus. O desemprego que tu enfrentas não te pode separar de tu Deus. A enfermidade que tu enfrentas não te pode separar de tu Deus. É o momento de fortalecer tu vida e dizer: tu eres mi socorro bem presente e eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio que tu te levantarás dia sobre minha vida e que nada poderá contra mim. Nada nos pode quitar as bendições que Deus nos imparte, meus amados irmãos. Quando Ele nos salvou por meio da fé, nos deu a segurança de que Ele estaria conosco todos os dias de nossa existência. Esses tempos peligrosos nos ajuda a pôr em ordem nosso sistema de valores. A que mais amamos? O que mais apreciamos? Apreciamos coisas e amamos pessoas. Ou temos a lista, a ordem invertida? Usamos pessoas e amamos as coisas. Tempos peligrosos nos ajuda a pôr em ordem nossos valores, sistema de valores. Ou seja, uno se dá conta qual é a melhor inversão que uno faz em sua vida. Em que estás invertindo tu vida, tu tempo e as coisas mais preciosas de tua existência? Tempos peligrosos, somos movidos a amparar-nos em la verdade e em las promessas de Deus reveladas em sua palavra. Não a promessa que dijo el pastor fulano de tal. Não a promessa que dijo la profetisa fulano de tal. Em tempos peligrosos, somos invitados a crermos em la palavra de Deus. Em los valores de la palavra de Deus. Em las verdades de la palavra del Senhor. Tempos peligrosos são tempos de aprendermos a la palavra. De lermos a la palavra. Generar valores eternos através da palavra do Senhor. Conhecemos em profundidade a palavra do Senhor. Tempos peligrosos não é tempo de jogar com a mídia. Não é tempo de jogar com as redes sociais. Tempos peligrosos são tempos de permitir que os valores de Deus sejam imprimidos em nossos corações para uma transformação eterna. E para que os valores que Deus genera em nós outros sejam transmitidos a esta geração.
Tempos peligrosos são tempos de um chamado divino, para que seamos instrumentos de Deus, para a transformação dessa geração. E meus amados, eu tenho um honor muito grande de ser parte de uma geração que está fazendo diferença neste mundo. E todos os dias eu digo ao Senhor, não permita que eu viva essa vida e perda as oportunidades de impactar a esta geração. Porque se eu perdo a oportunidade de impactar a minha geração, eu perdo a bendição sobre minha própria vida. Porque eu sou um canal de Deus de bendição a las gerações. Não me diga viejo. Em tempos peligrosos, vemos quão frágeis somos e a necessidade que temos de viver em dependência do Senhor. Porque muitas vezes nos sentimos muito fortes. Eu tenho a força. Sou o He-Man espiritual. Eu tenho a força. Eu puedo. Tu não puedes. Tu puedes em Deus. Não é por ti, é por la força de Ele. Déjame decirle. Sale o Espírito Santo e não há nada aí. Sale o Espírito Santo e não há nada aqui. É por el Espírito de Deus. A força que está em ti é a força do Espírito Santo de Deus, que aún é o equilíbrio deste universo. Que equilibra este universo. Em tempos peligrosos, podemos glorificar a Deus al mostrar nossa confiança e segurança em Ele. Podemos elevar nossos olhos a los cielos e dizer: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos e la tierra. Mi socorro não viene de los recursos deste mundo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos e la tierra. Em tempos peligrosos, se acrescenta em nosso coração o anelo de que nosso Senhor Jesus Cristo regresse por sua igreja. Acrescente em nosso coração o anelo de que o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, aconteça em momentos que tu e eu estamos fortalecidos. Porque diz a Bíblia que quer encontrar-nos de pé, quer encontrar-nos fortalecidos. Porque muitas vezes, meus irmãos, em tempos de bonança e em tempos de muita tranquilidade, nos olvidamos de Deus. Quando todo parece bem, nos olvidamos do Senhor. Quando todo parece que está normal em nossa vida, nos olvidamos que é um Deus. E muitas vezes a tribulação vem, a prueba vem, para que nos recordemos que há um Deus, que um dia tu e eu vamos prestar contas a Ele. Nós outros, al igual que Pedro e os cristianos de Ásia Menor, podemos, hermanos, e temos por la sangre de Jesus o direito de desfrutar de la vida abundante que o Senhor nos garantiza. Há uma promessa de que Ele nunca nos desampararia. Há uma promessa de que Ele estaria com nós outros todos os dias de nossa existência. Há uma promessa de que se qualquer coisa se levantara contra mim e contra ti, Ele nos ampararia. Isaías capítulo 54 disse: não temas, pois não será confundida, e não te avergüences, porque não serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, e de la afrenta de tu viudez não tendrá mais memória.
memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y que nada se levanta contra ti, e de que toda arma que se levante contra ti será quebrantada. Há promessas de Deus sobre nós outros. E nesses dias, Deus quer que tu e eu nos aferremos a essas promessas. Promessas de vida. Para que não somente o ano de 2020 seja um ano espiritualmente exitoso, pero todos os dias de nossa existência. E esta vida eterna que Deus nos garantiza não é somente algo del futuro, pero Ele quer que tu e eu vivamos hoje, gozemos hoje de los benefícios venideiros, de lo que está por venir, que vivamos el estado cielo, para um dia podemos chegar al cielo estado. E esta vida pode começar hoje, nesse lugar. Ao final do dia, Deus disse que experiências tu e eu vamos viver. Pero tu e eu decidimos como lá vamos a viver. Deus define tu vida e tu define os traços da vida. Porque tus decisões fazem a diferença. Que decides hoje? Que queres hoje? Amas a Jesus? Quando dizes, Senhor, eu te amo, de verdade há amor em tu coração por el Senhor? Amas al Senhor com toda tu alma? Confias em Jesus como tu Padre? E crees que Ele pode ditar tu vida, tu futuro? E crees que Ele pode cuidar de tu família? Que Ele pode cuidar de tu casa? E gozemos em la vida eterna todo que Ele nos ha regalado através de sua morte e de sua ressurreição. O predicador Charles Spurgeon dijo um dia que um pouco de fé pode levar a alma ao cielo, pero muita fé pode trazer o cielo hasta tu alma. A quantidade de fé que eu exercito todos os dias e me compromisso com o Senhor para este ano é que vai dizer que tanto de Deus há em minha vida. E nesse passagem de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 5, encontramos algumas razões por que a esperança do cristiano chama-se esperança viva. Não é uma esperança qualquer, uma esperança viva. Em primeiro lugar, porque Deus é misericordioso. E diz a palavra que essa misericórdia do Senhor se renueva a cada manhã. Hoje pela manhã, quando tu e eu, quando nos despertamos, Deus renovou o pacto de misericórdia contigo e comigo. Lo que passou ayer, passou. E o Senhor pôs uma página nova em minha vida e em tu vida. E disse, hijo, hoje começamos outra vez. Hoje começamos outra vez. Tu não lograstes ayer, está bem, não lograstes ayer cometiste muitos pecados, pero hoje eu vou começar contigo outra vez e renovo minha misericórdia sobre tu vida, para que tu viva a vida que eu tenho para ti.
misericordia nueva, gracia nueva, razones por las cuales la esperanza del cristiano se llama una esperanza viva y no una esperanza muerta. Pedro estava certo. A igreja estava em desesperação. Cristianos estavam sendo degollados. Igrejas completas estavam sendo destruídas e perseguidas. Pero Pedro dizia: há uma esperança viva. E essa esperança nem está aqui. Essa esperança está no céu. E pode ser que hoje, nesse lugar, há uma pessoa, duas pessoas, que seja mais, que esteja vivendo situações críticas em sua vida, situações difíceis, dias peligrosos personalmente, pero que hoje entende que há uma esperança viva em Jesus. Sabe por que chamamos de esperança viva? Chamamos de esperança viva porque Deus não está morto. Porque Deus está vivo. Eu lhes contei da muchacha que entrou em minha oficina. E eu lhes disse: oh, Feliz Navidad, Deus te bendiga. E ela me disse: eu não necessito a bendição de Ele. E eu lhe disse: por quê? Ela me disse: porque sou budista. E eu lhe disse: e Buda ressuscitou? Não me avisaram que Buda ressuscitou. E eu lhe disse: oiga, deixa-me dizer-te, Buda morreu. E segundo a história, Buda nunca esteve em Colômbia, tampouco em Brasil, tampouco em Porto Rico, ¿verdad? Não. Buda não esteve em Guatemala. Pero o Jesus que te apresento é um Jesus que morreu, ressuscitou, está vivo e sentado à la diestra del Padre. Ele está vivo. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Essa esperança se chama esperança viva, devido à natureza de nossa herencia. Lo que viene não é por lo que veio, é lo que vendrá. Não é lo que veio, é lo que viene. ¿Tienes essa esperança viva? ¿Estás seguro de que se Jesus chama tu nome hoje, número 76, número 14, ¿estás seguro? Se o Senhor te chama hoje, ¿estás seguro? Se tu não estás seguro de que vas a encontrar com tu Deus, se Ele te chama hoje, eu queria invitar-te a hoje mesmo receber esta seguridade em tu vida. E eu te garantizo que essa esperança viva vai inundar teu ser, vai llenar os espaços de tua existência. Permita-me dizer-lhe que o vazio
que existe em tua vida, que não te permite dormir as noites. Este vazio tem um tamanho, e esse é o tamanho de Jesus. E só Ele é capaz de llenar esse vácuo em tua vida e em tua existência. Esse vácuo de soledade, de tristeza absoluta, de incertidumbre em las noites, los medos que te atormentam, tem um tamanho, é do tamanho de Deus vivo e poderoso, que hoje quer llenar tua vida. Quero invitar-te nessa tarde. Quantos reconhecem que necessita llenar esse vazio em sua vida? Tu pode dizer, pastor, eu nunca fiz uma decisão antes, ao lado de Jesus. He vivido minha vida religiosa todo o tempo. Sou um religioso. A gente em meu trabalho às vezes se põe um pouco diferente comigo quando me diz, oh, you are a religious man. Eu lhe digo, não, eu não tenho religião. Pero como não tens religião, tu eres um pastor? Não, eu não tenho religião. Eu sigo um Deus vivo que é mais allá do que as religiões. A religião me incomoda, pero o Deus vivo me salvou, e é o mesmo Deus vivo que quer salvar-te nesta tarde, aqui nesse lugar. Venga adelante, em nome de Jesus, passa adelante, se você crer, em nome de Jesus, que Deus te está chamando para uma vida nova com Ele. Deus te bendiga, passa adelante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A próxima pessoa que disse, se eu quero esta vida nova com Deus. Não estou satisfeito, Deus te bendiga. Não estou satisfeito com minha vida. Não estou satisfeita com minha vida. Deus me está chamando hoje a uma vida nova, a uma vida diferente, a uma vida que genere valores eternos em minha existência. Deus te bendiga. Quem mais quer vir aqui e dizer, sim, eu reconozco que hoje eu necessito este Deus em minha vida. Necesito que Ele llene os vazios de meu coração, os huecos que existem em minha alma. Necesito que Ele me llene hoje. Que mais? Alguém no balcão quer bajar? Te esperamos. Te esperamos. Venha aqui em nome de Jesus. Diga, Senhor, sim, eu quero. Eu reconozco que em minha vida há algo que clama por ti, Senhor. Tu eres meu refúgio, tu eres minha fortaleza, tu eres meu socorro presente em momentos de luta, em momentos de tribulação. Aleluia. Quem mais quer vir adelante? Diz a palavra que os que confiam no Senhor são como o monte, como o monte Sião, que jamás será removido, que permanecerá para sempre. Los que confiam no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Diga, vem Jesus, vem Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Diga, Maranata, vem Jesus. Te esperamos, Senhor.
Se alguém mais quer vir adelante, aún há tempo. A ti, Senhor, a honra e a glória. Te adoramos, Senhor. Graças por esses irmãos que estão aqui adelante e dizem que te necessitam e que necessitam hoje mesmo, Senhor, fazer esse compromisso vivo contigo. Los bendigo, Senhor, bendigo suas casas, suas famílias, e no nome de Jesus, hoje mesmo, escreve seus nomes no livro de la vida para sempre, Senhor. E no nome de Jesus, Padre, se há alguma enfermidade, sana-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalece tu pueblo, fortalece tu igreja em dias peligrosos, em dias difíceis, Senhor. Ajuda-nos a viver a vida que tu queres que vivamos. Padre, há chamado para que seamos responsáveis com nosso chamado, Senhor. E no nome de Jesus, recebemos tu palavra, recebemos tu fortaleza. Fortalece-nos, Senhor, Padre, e que a esperança viva que é Jesus Cristo pueda llenar-nos no dia de hoje. Aleluia. Levanta suas mãos um pouco comigo, adora o Senhor. Ele está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. A esperança viva está nesse lugar. E Ele está sanando corações agora. Está llenando espaços vazios. Aleluia. Glorifica-te, Senhor. Glorifica-te, Senhor. Glorifica-te, Senhor.